Isso, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16. Obrigado. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Pulou. Aí. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça agora. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Esse é o momento da sua palavra ser ministrada. Que os nossos corações estejam abertos, sedentos, prontos para receber a palavra de hoje, Senhor. Ministra aos nossos corações. Graças te damos, Senhor. Precisamos de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Tem umas expressões na Bíblia que eu acho elas bem fortes. Uma delas é essa expressão, ai de mim. Ai de mim. Essa expressão ela aparece em outros textos da Bíblia, como por exemplo Isaías capítulo 6. Isaías, quando teve um encontro com Deus, teve uma visão do encontro com Deus, ele fala exatamente isso. Ai de mim que vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram Deus, Senhor dos exércitos. Ai de mim. Esse texto é de Paulo, e eu amo falar de Paulo. Como eu disse hoje de manhã, depois do nome de Jesus, o personagem mais importante, depois de Jesus, a pessoa mais importante de todos os tempos para o Evangelho, se chama Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Ninguém foi tão relevante, ninguém foi tão importante para a nossa fé do que o apóstolo Paulo. Só pede para Jesus. Quando eu estava falando para vocês acerca do meu livro que eu preparei, 164 páginas é pouco, sabia? Muito pouco. Porque aqui eu falo das 13 cartas de Paulo. Eu falo de Romanos até Filemão. Se eu fosse escrever de forma aprofundada, a menor carta é Filemão. Se eu fosse escrever sobre Filemão, eu ia gastar mais do que isso aqui, ó, para escrever só sobre Filemão. E Filemão só tem um capítulo. Imagina escrever tudo. Então, como eu disse, esse livro aqui não é para você ter um conhecimento aprofundado sobre Paulo. É para você dar uma volta de helicóptero. É para você sobrevoar os textos de Paulo. É igual um drone, né? Que vai lá e sobrevoa. É para você ter uma visão por cima. Quem entendeu? Diga amém. Uma visão por cima. Porque Paulo é profundo demais. Paulo fala de tudo que nós podemos imaginar acerca de cristianismo. Paulo fala de regeneração. Paulo fala de conversão. Paulo fala de santidade. Paulo fala de predestinação. Paulo fala sobre os dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Paulo fala sobre a ceia do Senhor, casamento, novo casamento. Paulo fala de tudo que você possa imaginar. Paulo fala sobre mulheres, o papel das mulheres na igreja. Então falar de Paulo é falar de coisas muito profundas. Falar de Paulo, queridos, é falar da essência do Evangelho de Jesus Cristo. E é claro que Paulo fala de missão, claro. Paulo foi o maior missionário que já viveu nessa terra. E eu estava lendo sobre Paulo, na verdade faz meses que eu estou só lendo Paulo, estudando Paulo, mas eu estava lendo sobre Paulo ontem e procurando entender esse lado missionário de Paulo. Você sabe que existem três maneiras, pelo menos três maneiras, da gente conhecer Paulo. Paulo, você pode conhecer ele lendo Atos dos Apóstolos. Lucas, que escreveu Atos, ele falou de Paulo, a conversão de Paulo.
as missões, as viagens missionárias de Paulo. Lucas conta. Então você pode ler aquilo e você conhecer sobre Paulo, lendo aquilo. Você pode conhecer Paulo lendo o que a história conta de Paulo. Historiadores, Flávio José, tantos outros historiadores judeus, leia o que eles falam de Paulo, você vai conhecer Paulo. Só que você conhecer Paulo por aquilo que Paulo escreveu, as cartas de Paulo, você está conhecendo o pensamento de Paulo. É muito forte isso. Semana passada eu fui lá em Suzano, fui gravar um podcast, fui convidado com um dos vocalistas do Al Cubo. E eu fui lá participar desse podcast. Eu não conhecia o pastor Anderson, o nome dele. Não conhecia ele pessoalmente. E quando eu sentei para conversar com ele, ele já sabia um monte de coisa da minha vida. Ele já tinha fuçado no YouTube, ouvido várias pregações minhas. Já tinha me ouvido em diversos debates que eu participei, nas minhas redes sociais. Ele sabe um monte de coisa ao meu respeito. Mas quando eu sentei e comecei a falar para ele as coisas, ele teve uma outra visão ao meu respeito. Quando você lê Paulo, você tem a visão de quem Paulo era. E eu estava lendo sobre Paulo, e eu pensei, Senhor, Paulo foi tão perseguido. Eles questionavam Paulo naquela época, muitos questionavam se ele deveria ser considerado um apóstolo, porque ele não era dos 12. Quando você lê Gálatas, você vê lá eles questionando Paulo. Quando você lê esse capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver que eles estavam questionando se Paulo era honesto, se o recurso que Paulo arrecadava era para ele ou se era para a missão. Paulo passou por isso. É claro que eu também passo por isso. É claro que eu também passo por isso. Paulo foi questionado em muitos momentos. Paulo foi despregado várias vezes. Ele pregava, chegava alguém na igreja, pregava tudo o contrário o que Paulo pregava. Já passei por isso. E eu pensei, Senhor, por que Paulo não desistiu? Paulo apanhou, praça pública. Paulo ficou nu em praça pública. Paulo foi preso. Prisão domiciliar, pastor, uma delas. Porque teve uma outra prisão que Paulo ficou, que foi numa prisão subterrânea. E a Bíblia vai dizer que os seus pés e as suas mãos estavam algemadas, amarradas no tronco. Paulo ficou preso de verdade. Paulo morreu preso. Quem entendeu? Diga amém. Morreu preso. Paulo quase morreu num naufrágio, numa viagem missionária, ou melhor, numa viagem sendo levado para ser julgado. Chegou na ilha de Malta, onde o barco parou, foi picado por uma serpente venenosa, irmãos. Não morreu porque Deus fez um milagre na vida dele. E eu falei, Senhor, por que Paulo não parou? Porque hoje em dia tem um monte de gente parando. Começou e não leva, vou parar. Por que você vai parar? Ah, porque falaram de mim. Porque disseram que eu não canto. Porque disseram que eu não prego. Fazer a obra, irmãos, é estar pronto para ser criticado. Quem entendeu de amém? Eu já fui criticado. Eu já fui criticado muitas vezes. Quando eu divulguei, há anos atrás, nós vamos fazer um trabalho nas ruas, criticaram. Por que vai dar comida para morador de rua? Porque morador de rua, porque não sei o quê. E um papo todo sociológico. Não, porque está alimentando. O que eu faço com os textos que Jesus mandou dar comida para quem tem fome? O que eu faço com esses textos? Verdade, Deus. Essa igreja perdeu membros na época que nós montamos a casa de recuperação. Sabia? Ah, porque agora vai ter casa de recuperação para tratar a pessoa que usa droga. É fácil falar isso. Quem não tem ninguém na família que já teve esse problema. É fácil falar. Quantas famílias precisam de ajuda? Eu já vi Deus tirar a gente lá da nossa chácara e hoje são pastores e estão pastoreando a igreja para a glória de Deus. Para quê? Para que programa de rádio? Quinta-feira, quem estava no culto aqui quinta-feira? Tem alguém aqui que estava no culto? Aqui, ali. Sabe o pastor que falou aqui? Pastor Edson, grandão, negãozão lá? Me conheceu pelo rádio. Há 22 anos atrás, irmão. Há 20 anos atrás, eu pregando no rádio, ele me ouviu, veio para a igreja. De
depressão, com a vida destruída, casamento destruído, veio para a igreja, Deus restaurou a vida dele. Hoje ele é um pastor lá em São José do Rio Preto, para a glória de Deus. Pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Mas já foi criticado. E Paulo não parou. Meio de críticas, gente que falava mal dele, pregava, alguém vinha lá e despregava, ele não para. Eu falei, Senhor, estou vendo um monte de gente parar, Senhor, porque o pastor não falou, porque o irmão não apoiou, porque não foi reconhecido, né? Ah, porque o pastor não me chamou lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava lendo sobre o apóstolo Paulo. Eu falei, Senhor, por que ele continuou? No meio de tantas coisas, ele poderia ter parado. E eu orando ontem, e pensando em toda a história de Paulo, que eu escrevi também no livro, Deus me fez entender que a primeira coisa, Paulo não parou, porque sempre ele trazia na sua memória de onde Deus tirou ele. E Paulo sempre trazia a memória que não foi o homem que chamou ele, mas foi o próprio Jesus que chamou ele. Se você quer ser uma pessoa constante na presença de Deus, ou na obra de Deus, se você quer ser uma pessoa constante, primeira coisa, olha para mim, primeira coisa, traga sempre a sua memória. Não fui eu que te chamei, não foi o teu amigo que te chamou, não foi o pastor que chamou você, não foi o Senhor que te resgatou, não foi o homem que te resgatou, que tirou você do pecado, que tirou você daquela vida infeliz que você tinha, com todo respeito. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que todas as vezes que você pensar em parar, ou se sentir cansado, pensando em desistir, lembra que quem te chamou não foi um homem, quem te chamou foi o próprio Deus, e Ele te chamou porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Pode ser que você sempre se achou improvável, mas é você o escolhido do Senhor para fazer uma grande obra na presença dEle. Aleluia! Aleluia! Vamos aplaudir mais forte, aleluia! Aqui, ó. Aí de mim, se não anunciar o Evangelho. Todos nós que estamos aqui, eu, a última lá, Diego, todos nós aqui, todos, fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Fala para o seu irmão lá, você tem que pregar o Evangelho de Jesus. E você fala assim, né? Ah, pastor, mas eu não prego igual pastor. Não sei explicar os textos da Bíblia, nem para mim eu sei explicar. Não tenho facilidade de falar, microfone, falar na frente. Você prega o Evangelho, irmãos. O dia que eu descobri isso, minha vida mudou. A gente prega sem palavras, irmãos. O nosso testemunho prega por nós. Testemunho, tem duas formas de você contar um testemunho. Tem mais, né? Mas vamos destacar duas aqui. Primeiro, o dia que você fala, pastor, me dá uma oportunidade, quero contar um testemunho. Edifica as pessoas, sim ou não, queridos? Sim. Isso é uma forma de contar um testemunho. Mas você sabia que tem um outro jeito de contar testemunho? Um outro jeito, que é muito válido, que é o testemunho que você conta sem falar. Quem olha em mim, quem olha em você, vê que aconteceu alguma coisa na tua vida. Você não precisa falar para ninguém, está na cara de você. Deus fez uma obra na tua vida, está na cara. Falava um monte de besteira, não fala mais. Prejudicava, não prejudica mais ninguém. Era alguém que só fazia o que não devia. Uma vida cheia de coisas difíceis, de maldição. Hoje é uma bênção. Pronto. Você já está pregando, irmãos. As pessoas já estão curiosas para conhecer o Jesus que você serve, sem você falar uma palavra, porque as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras.
As irmãs que cozinham aqui, ó, sexta-feira, elas estão pregando, igual eu estou pregando, só que com atitude. Posso ver amém, igreja? Com atitude. Ao invés de julgar as pessoas, olha para as pessoas. Ao invés de me julgar, olha para a minha vida. Pronto. Você vai estar pregando o Evangelho. Então Paulo, primeira coisa, Paulo lembrava. Não foi o homem que me chamou. Quem me chamou foi Jesus. E eu não posso parar. Posso ver amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, por que Paulo não parou? Porque ele estava bem motivado. Motivação. Qual é a tua motivação? Motivação é uma palavra, corta lá no meio. Motivo para uma ação. O que é motivo para você agir? Você sabe que todos nós, as nossas obras serão queimadas, todos nós aqui. Tudo que você faz para Deus vai passar pelo fogo, para ver a motivação que você teve, que eu tive. O pastor vai para a África, qual é a motivação dele? Eu posso falar o que eu quiser para vocês, mas Deus conhece o meu coração. Aleluia. Motivação é isso. Qual é o motivo da tua ação? Você vem para a igreja com qual motivação? Ah, pastor, eu vou parar porque eu não sou reconhecido. A tua motivação está totalmente errada. Porque se a tua motivação é alguém reconhecer, pode parar hoje. Porque ninguém vai te reconhecer. Tem um louvor que a gente canta, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem gente que fala, não, eu preciso ser. Eu quero ser reconhecido. Não. Jesus tem que reconhecer a gente. Em teu nome eu fiz milagre, curei pessoas. Não te conheço. Não te conheço. Aquele dia ele vai falar isso. Então a motivação ela é importante. O que tem motivado você? O que me motiva a estar aqui? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Qual é a minha motivação? Então a motivação de Paulo era o reino de Deus. Não era ficar rico. Tem gente que vem para a igreja e quer ficar rico, está no lugar errado. Vou na igreja para conhecer as pessoas. Vou para a igreja porque eu preciso fazer relacionamentos. Ó, meu amigo, mas no cinema se relacionar, teatro, aqui é lugar de se relacionar com Deus. Pode ser que Deus prepare. Amém, pode ser. Mas a nossa motivação tem que estar aqui para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor.